Boa noite, queridos irmãos. Vamos agradecer ao nosso Pai eterno e celestial, nosso querido Mestre Jesus, essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui, reunidos em nome deles, para mais uma noite de estudos, através da luz da doutrina espírita, direto do nosso querido Centro Espírita Irmão Clarence. O nosso estudo de hoje é do livro O Céu ou o Inferno. Nós vamos adentrar o capítulo que é referente ao inferno. É o capítulo 4 e hoje vamos estudar o primeiro item, que é a intuição das penas futuras. Para iniciarmos, antes de iniciarmos o nosso estudo, meus irmãos, vamos fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que seria exatamente de comentário para essa palestra. No Evangelho, nós vamos fazer a leitura do capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 7, que é sobre o dever. Já é a instrução dos Espíritos. Não vou ler toda, que é muito grande. Vou ler somente os 2 primeiros parágrafos. O dever. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse do coração. Não tem testemunhas às suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Fica de dever de casa para todos nós a continuidade da leitura dessa mensagem do nosso querido irmão Lázaro, que foi dada em Paris em 1863. Vamos agora, meus irmãos, juntar os nossos corações, nossos pensamentos, direcioná-los ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade maravilhosa e misericordiosa de estarmos aqui, reunidos na presença desses amigos da espiritualidade superior, em seus nomes, para obtermos mais um momento de estudos sobre os teus ensinamentos, à luz da doutrina espírita. Roguemos ao nosso Mestre amado e querido que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo de nossos mentores e guias espirituais possamos compreender os teus ensinamentos com a maior clareza. E assim, Mestre amado, com os nossos corações envolvidos nessas vibrações de paz, amor e fraternidade, pedimos a Ti a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Que sempre seja feito em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa mãe querida e amada, em nome do nosso querido irmão Clarencio e de toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, seja feito em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja, graças a Deus. Como conversamos inicialmente, meus irmãos,
Hoje é sobre o livro Céu e Inferno, o nosso estudo, capítulo 4, o Inferno, o primeiro item, que é a intuição das penas futuras. E aí nosso querido professor Kardec nos coloca assim: desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal. As penas e recompensas são reflexos dos instintos predominantes. Os povos de guerreiros fazem consistir a suprema felicidade nas honras conferidas à bravura. Os caçadores na abundância da caça, os sensuais nas delícias da voluptuosidade. Dominado pela matéria, o homem não pôde compreender, senão imperfeitamente, a espiritualidade, imaginando para as penas e gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Afigura-se-lhe que deve comer e beber no outro mundo, porém, melhor que na terra. Mais tarde, já se encontra nas crenças sobre a vida futura um misto de espiritualismo e materialismo, a beatitude contemplativa concorrendo com o inferno das torturas físicas. Não podendo compreender senão o que vê, o homem primitivo, naturalmente, moldou o seu futuro pelo presente, para compreender outros tipos além dos que tinha à vista. Ser-lhe-ia preciso um desenvolvimento intelectual que só o tempo deveria completar. Também o quadro por ele ideado sobre as penas futuras não é senão um reflexo dos males da humanidade, em mais vasta proporção, reunindo-lhe todas as torturas, suplícios e aflições que achou na terra. Nos climas abrasadores, imaginou um inferno de fogo, e nas regiões boreais um inferno de gelo. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais. E assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Irmãos, nós aprendemos através da doutrina dos Espíritos, dentro daquela escala que nosso querido professor Allan Kardec nos passou, a escala espírita, que estamos ainda no patamar de espíritos imperfeitos. Espíritos imperfeitos são aqueles que ainda não conseguiram se desvencilharem do domínio da matéria. Essas questões em relação ao inferno e até mesmo ao céu, devido ao nosso patamar espiritual atual, mesmo com a maturidade atual nossa das questões relacionadas ao espírito imortal, ainda é muito difícil para a nossa compreensão. Precisamos ainda de situações materiais. O abstrato, no sentido de espiritual, ainda é muito difícil de compreendermos, muito mesmo. Principalmente em épocas remotas, aonde não tínhamos ainda a maturidade que estamos tendo agora, como espíritos imortais. No dicionário
de Luiz Palhano Júnior, Dicionário de Filosofia Espírita, do nosso irmão Luiz Palhano Júnior, eu achei uma definição, vamos dizer assim, bem clara, com muita clareza, sobre o inferno, que ele coloca para nós como era a nossa ideia em épocas remotas. E aí ficamos cultivando essas ideias através dos tempos. Então, nosso querido Palhano Júnior, ele coloca que no Antigo Testamento, a palavra traslada, ou seja, que servia de exemplo ou padrão para inferno, era Sheol, que significa lugar para onde vão as almas dos mortos, sem distinção de bons e maus. Só que no Novo Testamento já adotava outro tipo de palavra para se traduzir o inferno. Era Geem. Não sei se a minha tradução está sendo correta, mas era Geem a palavra, que se compõe das palavras hebraicas Ge e Non. Significa o Vale de Inom. Peço perdão pela pronúncia se não está sendo correta. E esse Vale de Inom, ele é um lugar que fica nas redondezas de Jerusalém. E naquela época, na época que vivia os Amonitas, era uma civilização muito anterior aos judeus da época de Jesus. E esses amonitas, eles se sacrificavam naquele lugar, era um lugar próximo, nas redondezas de Jerusalém, um sítio nas redondezas de Jerusalém. E nesse lugar se sacrificava crianças, os amonitas, eles sacrificavam as suas crianças para o deus Moloque. Sendo que mais tarde, os amonitas, acabou essa raça, e aí mais tarde esse lugar ele se tornou um grande lixão, um grande depósito de lixo. E devido a isso, se ter transformado num grande depósito de lixo, ficava uma fornalha, o local era toda uma fornalha muito grande, que queimava constantemente. Constantemente. Por isso que, muitas das vezes, nós vemos Jesus colocar o inferno direcionando a esse Vale do Inom, aquela fornalha quente, aquele fogo incessante. Por quê? Porque nós precisávamos disso, de coisas materiais, para sentir o peso das nossas consequências. Precisamos ainda, tanto nas partes agradáveis, principalmente naquela época, há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, tanto nas partes em relação agradáveis, como também em relação a penas, a consequências penosas.
precisávamos muito de coisas materiais, como ainda precisamos muito de coisas materiais para entender o sentido dessas palavras e principalmente o sentido que essas palavras dão ao estado do ser do espírito. Mais tarde, com a doutrina espírita, começamos a compreender que céu e inferno não são os lugares materiais, e sim o estado de ser do espírito imortal. De acordo com o resultado dos seus frutos, melhor dizendo, de acordo com o fruto, que é o resultado das suas ações, das suas obras, ou ficamos num céu que é o quê? Uma consciência tranquila, uma consciência de dever cumprido, está aí o dever que o irmão Lázaro trouxe para nós na sua mensagem, ou ficamos numa consciência pesada de um dever não cumprido. E aí essa consciência pesada nos leva ao arrependimento, ao remorso, e aí é como se fosse mesmo uma fornalha quente, incessante em nossos corações. Enquanto não resolvermos essas situações, elas vão ficar queimando mesmo, queimando em nossas consciências, queimando em nossos corações, até conseguirmos definitivamente resolver. E nós vamos observar, meus irmãos, que isso serve tanto para o espírito quando está encarnado, como também desencarnado. Tanto para encarnado, como para também desencarnado. Quantas e quantas vezes, vamos lá, vamos pensar, quando fazemos uma caridade, melhor ainda, quando acertamos nas nossas escolhas, nós não nos sentimos que estamos relativamente no paraíso? Que bom, graças a Deus, acertei na minha escolha, acertei, não revidei o mal que me foi feito. Meu patrão chegou para me chamar a atenção de um erro que eu cometi no trabalho, com toda a ignorância, não disse uma palavra, me segurei, não deixei o homem velho sair. Não ficamos como se estivéssemos relativamente num paraíso, felizes. Felizes. Por quê? Por ter acertado na escolha. Por ter plantado uma semente dentro das leis divinas. E quando é o contrário? Quando erramos, quando vem aquele companheiro, aquela companheira, ou um amigo, ou o chefe, e nós acabamos deixando o homem velho sair, ele vai ver, não é assim que se faz comigo, e aí colocamos tudo para fora. Colocamos toda aquela raiva para fora de orgulho ferido. Naquele momento, devido às nossas imperfeições,
ainda ficamos satisfeitos, sentimos prazer, mas depois, principalmente para aqueles que já tiraram o véu da ignorância, já começaram a tirar, descortinar o véu da ignorância, e aí bate o remorso e o arrependimento. Até chegar aquele momento de pedir desculpas pelos nossos atos, pelas nossas palavras mal refletidas, nós ficamos num inferno na consciência, nos queimando, vivo, incessante. Tenho certeza que isso aconteceu com muitos de nós. No mesmo jeito que aconteceu comigo, com certeza com muitos de nós também aconteceu. E é esse inferno que Kardec vai nos colocar, ele nos coloca nesse capítulo, essas explicações sobre o inferno, ele coloca nesse capítulo. Ele traz os infernos materiais que nós criamos, ele traz o inferno materiais que nós criamos ao longo dos tempos, para depois nos explicarmos que o quê? Que o inferno, na verdade, é um dos estados da nossa consciência. E muitas outras instituições religiosas já estão também começando a aprimorar essa conceituação sobre o céu e sobre o inferno. Nós tivemos nosso querido Papa João Paulo, que já retornou ao plano espiritual. Ele mesmo, num dos seus sermões, numa das suas explanações sobre o Evangelho do Cristo, ele fala sobre isso, que o inferno é o estado de consciência. Então nós vamos vendo que muitos irmãos já estão se desligando nessas questões materiais que ficamos cultivando através de milênios, através de séculos, já compreendendo sobre isso. O inferno é um estado de ser. Por isso que Jesus já nos falava, o reino de Deus está entre nós. Por quê? Porque quando estamos dentro das leis divinas, acertando nas nossas escolhas, estamos felizes, a consciência limpa, nos sentindo bem. Do outro lado, quando estamos errando, e quando já temos a compreensão desses erros, estamos com ela, consciência pesada, nos sentindo num verdadeiro inferno. E mais adiante, no céu e inferno, nosso querido professor Kardec, ele nos coloca as mensagens que nos foi dada pelos espíritos. Nós vamos ver espíritos felizes, que são os primeiros, vamos ver os espíritos sofredores, os espíritos criminosos,
Cada um está dentro de um céu, no sentido do seu estado consciencial, e dentro de um inferno, nesse mesmo sentido. No livro Memórias de um Suicida, nós temos a história do nosso querido irmão Camilo Botelho. Ele traz nesse livro, através da nossa médium querida Dona Ivone do Amaral, ele traz esse livro, ele traz tudo o que aconteceu com ele, o Camilo, ele e mais 6 companheiros que ele conheceu no Vale dos Suicidas. Camilo foi um escritor no século XIX e desencarnou, ficou cego, não conseguiu ir até o final da sua reencarnação no século XIX. Ele estava numa reencarnação resgatando débitos antigos e grandes que ele teve em reencarnações anteriores a essa do século XIX. Então nessa ele veio como escritor e ficou cego. E isso para um escritor, a cegueira, é um golpe mortal. Porque é exatamente a sua maior ferramenta para a sua profissão. E o nosso querido irmão Camilo, além também que tinha a cultura da época, que o homem, o pai de família, se ficasse numa invalidez, era tratado menos que um lixo. Então, ele não aguentou toda essa carga, teve o seu momento de fraqueza, como todos nós temos, se suicidou. Passando por um verdadeiro inferno. Primeiro, vários infernos ele passou. O primeiro foi o da demência espiritual pelo suicídio. Ele não sabia o que tinha acontecido com ele, estava vivo, não sabia se estava vivo, se estava morto, sangrava, mas não morria, então ficou nessa demência espiritual, demência de consciência por muitos anos. Foi arrastado para o Vale dos Suicidas pelas afinidades, pelo magnetismo, se encontrando com outros companheiros lá na mesma situação mental, e ficou por muitos anos nessa demência, nesse inferno. Depois, no momento aprazado, quando ele já tinha gastado todos os seus fluidos materiais, que aqueles fluidos vitais que recebemos para agirmos com o corpo físico, quando ele já tinha gastado tudo, aí sim teve condições de ser resgatado. Foi resgatado na nossa querida instituição Maria de Nazaré, na colônia espiritual Maria de Nazaré. É a colônia responsável por esses irmãos. Após o seu resgate, começou a sua lucidez. Aí realmente começou a sua lucidez espiritual. Começou a compreender o que aconteceu com ele, começou a estudar, começou a entender o peso que foi o seu ato do suicídio. Mas conforme ele foi se aprofundando nos estudos e tendo maturidade, foi dado a ele
a oportunidade de saber o porquê que ele tinha vindo naquela reencarnação com a cegueira traçada. Então foi revelado a ele os atos de reencarnações anteriores. Cada vez mais ele compreendia o que estava acontecendo com ele e cada vez mais ele entrava num inferno consciencial. Num inferno consciencial. Porque o remorso e o arrependimento por todas essas coisas erradas e por ter ele perdido a oportunidade de resgatar tudo, queimava intensamente, ó o fogo eterno, queimava. E enquanto ele não se decidiu a estudar para resolver isso, ele ficava nesse remorso e nesse arrependimento. Quando ele saiu desse remorso, desse arrependimento, quando ele começou a entender que somente numa nova reencarnação, com novos resgates, iria apagar todo esse fogo na sua consciência. Então, só o fato dele ter compreendido a necessidade de reencarnar e de estudar para se preparando para uma nova reencarnação, só essa questão dele dar esse passo à frente já foi o necessário, o mínimo que começou a apagar essa sua chama de consciência pesada, esse seu fogo de consciência pesada. Então, meus irmãos, nós sempre tivemos isso, essa intuição dessas penas, de acordo com os nossos atos e com as nossas ações. No início, materializávamos muito elas. E ainda hoje, alguns ainda materializam. Mas, na verdade, isso é o quê? A nossa consciência. É exatamente o fruto, o resultado das nossas ações e dos nossos atos. Por isso que Jesus nos ensinou sempre a que tenhamos boas ações e bons atos através dos seus ensinamentos. Já estamos no final, já acabou o nosso tempo. Vamos fazer uma prece, agradecendo essa oportunidade que nós tivemos, meus irmãos, de termos estado reunidos na presença desses amigos da espiritualidade superior, em nome do nosso querido Mestre Jesus, essa oportunidade de estudarmos mais um pouquinho sobre os teus ensinamentos à luz da doutrina espírita. Vamos rogar ao nosso Mestre amado querido que a vossa luz, suas vibrações de paz, amor e fraternidade estejam envolvendo os nossos corações, abrindo-os cada vez mais, para que através do amparo de nossos mentores e guias espirituais possamos compreender os teus ensinamentos com a maior clareza. E que através dessa compreensão clara tenhamos cada vez mais a força de vontade e a coragem de nos esforçarmos para praticar esses ensinamentos em nossos corações, em nossos dia a dia. Roguemos também, Mestre amado querido, que esteja envolvendo os corações de todos os governantes do nosso planeta, para que eles sintam cada vez mais a presença, o amparo, as inspirações, as vibrações dos seus mentores, seus guias espirituais, para que possam tomar todas as decisões visando sempre o bem-estar de todos os povos. Roguemos também pelos nossos irmãos que estão desencarnando, que estão nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, que esses irmãos acometidos por essas doenças trazidas
e causadas por esse vírus que está espalhado no nosso planeta. Como também seus familiares, entes amados e queridos, que todos esses irmãos sintam cada vez mais a presença dos seus benfeitores, seus guias espirituais, para que possam serem amparados e assistidos em todas as suas necessidades. Como também roguemos que esteja envolvendo todos os irmãos encarnados e desencarnados, que estão no empenho de medicar, amparar e assistir esses irmãos acometidos, para que todos esses irmãos estejam cada vez mais sendo fortalecidos pelo teu amor e pela tua luz, Mestre amado querido. E é assim, com os nossos corações agradecidos, que pedimos a Ti a permissão para darmos por terminado o nosso estudo de hoje à noite. Estudos esses que sempre sejam feitos em Teu nome, em nome de Maria de Nazaré, nossa Mãe amada e querida, em nome do nosso querido irmão Clarencio e toda a espiritualidade superior. Mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai eterno e celestial. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, espero ter ajudado. Muita paz a todos.